O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós estamos aqui ouvindo esse capítulo 14, mais um trecho do capítulo 14 de São João. O Evangelho de São João, a partir do capítulo 13, ele é todo dentro da Santa Ceia, a última noite de Jesus, antes de começar a narrativa da paixão, da crucificação do Senhor. E esses evangelhos, então, têm nos falado sobre a acolhida da fé, a necessidade de ver Jesus e ouvi-lo numa profundidade maior do que esse olhar só humano, só carnal, reconhecer algo para além do que os olhos estão vendo em Jesus, ao vê-lo e ao ouvi-lo. E tudo isso então vai passar por acolher dentro do coração, criar um espaço dentro do coração para Jesus. E nada disso se faz sem os mandamentos. E aqui está, meus queridos, Jesus hoje deixou muito claro para nós o que é amar a Deus. Amar a Deus é acolher e observar os seus mandamentos. O amor tem regras, não é assim? Que amor é esse que não tem regra? Que amor é esse que não acolhe as regras mínimas necessárias de um relacionamento? Você vive isso dentro da sua casa. Ah, fala que me ama, padre, não tira um prato da mesa. Que amor é esse? Fala que me ama, mas não baixa a tampa do vaso. Fala que me ama, mas essa roupa jogada para todo lado. Fala que me ama. O amor, ele tem umas regrinhas e umas regronas, Fala que me ama, mas de novo perdeu a aliança, não sabe explicar onde foi. Não é isso? Tinha que ter chego até tal hora, porque a gente tinha um compromisso, é 10 horas da noite, está na rua ainda, enfim. O amor, ele tem regras. E o nosso relacionamento com Deus também. As pessoas falam assim: não, mas Deus é amor, não precisa esse tanto de mandamento, de imposição. Deus é amor, Deus me ama, e é tão gostoso ouvir, Deus te ama, é gostoso ouvir isso. Tá, Deus me ama incondicionalmente, mas eu não amo a Deus de volta? Como é que eu amo a Deus de volta? Eu preciso amar a Deus de volta. Voltando de novo, por exemplo, do relacionamento, para essas coisas corriqueiras de família, é claro que uma mãe, um pai, amam incondicionalmente o seu filho. Ele sendo bom, sendo ruim, você não deixa de amar. Agora, esse filho ama de volta esse pai, essa mãe, como? Ele se contenta em saber: minha mãe me ama. Você não pensa em amar sua mãe de volta? O que ela gosta? O que ela prefere? O que ela não tolera? Você não pensa em amar de volta esse pai e levar a sério coisas assim que ele não, que fere, ele repudia até? Então, os mandamentos são o caminho para amarmos de volta, E disse aqui o Evangelho, então, Jesus fala, João 14, 21. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, pratica, esse me ama. Ora, quem me ama será amado pelo meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Vamos ficar por aqui. Quem acolheu os mandamentos e os pratica, esse é que me ama. Então o amor passa por atitudes, por uma prática. Agora, como é que eu vou praticar o que eu não sei? Eu preciso saber. Então, quem acolheu os meus mandamentos? O primeiro passo é acolher. Está no nível do conhecimento
e de uma abertura afetiva mesmo àquilo que conhece. Por isso, meus irmãos, é preciso conhecer. Não é possível amar na ignorância. Como é que eu vou amar uma pessoa se eu não a conheço? Como é que eu vou amar uma pessoa se eu não sei os gostos que ela tem? O que ela prefere? Qual é a sobremesa que ela mais gosta? O que magoa ela? Eu preciso conhecer. Portanto, meus queridos, nisso de amar a Deus de volta, e amar a Deus de volta é o que sacia a nossa alma. Nós precisamos entender isso aqui. O que Deus nos pede, Ele nos pede para o nosso próprio bem. Nós temos uma ânsia dentro de nós que só é satisfeita quando bem executada. E essa ânsia é amar a Deus, se unir a Deus. Nós nascemos para isso. Isso não é moralismo, isso não é religiosidade, não. Isso não é imposição judaico-cristã, não. Isso é a essência do ser humano. O ser humano nasceu para conhecer o seu Deus, se unir a Ele e amá-lo. Quem não está nessa direção está frustrando a própria existência. Nós nascemos para isso. As leis de Deus, meus irmãos, não são coisas aleatórias a nós. Conhece coisa aleatória que tanto faz? Você vai pintar agora a sua casa. De que cor? Tanto faz, não existe uma moralidade ali, não existe uma comunhão entre você e a tinta. Sabe, quer pintar mais begezinho, quer jogar um terracota sei lá o quê, quer, sabe, um amarelo palha. Pinta do jeito que você quiser, que isso muda o que na vida. Não gostou, despinta. Isso é aleatório na vida. É aleatório, sabe? Mas tem coisa que não é aleatório. Tem coisa que combina comigo, tem coisa que me preenche, tem coisa que me cumpre como ser humano. Conhecer a Deus, se apaixonar por Ele e se unir a Ele, servir a Ele, isso não é aleatório à nossa existência, isso não é facultativo. Religião não é hobby. Jesus não é time de futebol. Tanto faz ser palmeirense, corintiano, flamenguista, santista. Você vê o que você quer, não quer gostar de bola, também não precisa gostar. Isso é aleatório na existência da gente. Você prefere ficar em casa quieto, assistindo um filme, ou ir para a beira da barranca do rio pescar? Isso é aleatório na vida. Mas tem coisa que não. E a fé que professamos, ela combina, completa e destina a nossa existência. Mas tudo isso passa por esse primeiro passo. Quem acolheu. Então, aqui está o passo do conhecer, da razão, do ouvir, do memorizar, do gostar de se aprofundar no assunto. Como é que eu vou praticar o que eu não conheço? Eu preciso conhecer. Então, aqui está o dinamismo que passa por um gesto de amor através da doação do tempo. O que é preciso para eu conhecer? Tempo. Os mais antigos dizem dos relacionamentos humanos. Ih, meu filho, você só conhece alguém depois de comer um pacote de sal junto, né? Um saco de sal junto. É tempo. Mas toda e qualquer coisa exige de nós tempo. Quer conhecer? Gaste, invista tempo. E investir tempo na dimensão intelectual da fé. Da fé. E fazer esse tempo ser potencializado. Porque eu posso passar 1 hora ouvindo alguém, assistindo um vídeo, uma palestra, uma pregação, roendo unha, estalando o dedo, com o celular aqui ouvindo o padre, mas na TV também já está passando o outro filme. Eu posso potencializar isso, é a dimensão do estudo mesmo, que nos é necessário. Hoje é dia de Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena não foi freira nem monja, no sentido tradicional do termo. Às vezes as imagens de Santa Catarina de Sena está vestida de religiosa. Ela não foi religiosa. Ela foi uma jovem leiga, consagrada, da Ordem Terceira dos Dominicanos. O que é Ordem Terceira? Só os carmelitas, os dominicanos, os franciscanos e os beneditinos têm isso. Ordem Terceira. Na impossibilidade de ser ou não sendo chamado a ser frei, frade ou monja ou freira daquela ordem, daquela espiritualidade, mas a pessoa se sente muito identificado com aquilo, vai participar da ordem terceira. A ordem primeira é sempre a ordem masculina, a segunda é sempre a ordem feminina. Qual é a ordem terceira? Os leigos, que na vida que tem, no cotidiano que tem, vão tentar o máximo que é possível, sendo leigo, viver aquela vida, aquela perspectiva de vida.
Então ela foi da ordem terceira dos dominicanos. E quem foi São Domingos? São Domingos é contemporâneo e quase que conterrâneo, né, de São Francisco de Assis. E ele fundou a ordem dos pregadores e foi o grande propagador do rosário. Foi a ele que foi revelada toda a espiritualidade e o poder espiritual do rosário, sobretudo quando usado como meio, método e arma de intercessão, né, para a conversão de alguém. Então, São Domingos foi nos dado o terço, os mistérios, o rosário, como a gente conhece. Portanto, um homem profundamente devoto, um homem profundamente orante, de orações longas, um homem de guerra espiritual. Aí ele funda uma congregação chamada Ordem dos Pregadores, né? E exigiu de si e dos seus primeiros frades, até hoje é assim, um profundo conhecimento e estudo. Então, Santa Catarina de Sena é filha espiritual dessa experiência de São Domingos. Ela é ali quase 200 anos, 180 anos depois dele. E ela viveu a vida dela na casa dela, enfim, por diversos motivos. Ela não entra na vida religiosa, né? E foi uma grande santa, grande mística. Ela foi declarada, ela já era canonizada santa, foi declarada doutora da igreja em 1970 pelo Papa São Paulo VI, uma semana depois que ele tinha declarado Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, como doutora da igreja. Santa Catarina é a segunda mulher doutora da igreja. E por que esses santos são tão santos assim? Claro que existe ali uma eleição divina, né? Existe ali um desígnio muito próprio para algumas almas, isso é fato. Mas veja, meus queridos, nenhum santo não precisou escolher, nenhum santo não precisou se desapegar, nenhum santo não precisou avaliar o que é o bem maior, o bem menor. Quando você escuta a história de um santo, muito santo, mas santo doido de santo, Padre Pio, a própria Catarina de Sena, uma santa mística, você fala, ah, bom, né? Não. Precisaram escolher, precisaram renunciar, precisaram estudar, precisaram conhecer, precisaram fazer exame de consciência, precisaram lidar com o sono na segunda-feira de manhã, precisaram tudo. Neles o fruto da fidelidade é assombroso, em nós é bastante mais mediano, mas o exercício, entende isso? O exercício, o estar ligado, o estar desejoso é para todos. Aí cada um vai dar um tanto de fruto. Voltemos. Quem acolheu, é preciso ler, é preciso ouvir, é preciso estudar, é preciso memorizar, é preciso gastar tempo com atenção à palavra de Deus. Bom, uma vez acolhido, e aqui tem um tanto de afeto nessa palavra acolher, né? Acolher tem algo de afeto nessa palavra. Uma vez que a gente faz isso, e faz isso com afeto, faz isso com doçura, faz isso sem sentir que é amargo, não é? A gente então agora passa por uma segunda etapa, que é possível, e possível de um jeito mais direcionado. Praticar o que ouviu, o que entendeu. Aí Jesus diz, quem pratica, esse é que me ama, vai ser amado pelo Pai. E aí Jesus vai dizer algo, vem um presente aqui. Vem uma próxima etapa da fé. E eu, Jesus está dizendo, eu o amarei, eu te amarei e me manifestarei a você. Portanto, queridos, existe uma manifestação de Jesus para mim, existe uma intimidade de Jesus para mim, existe um conhecimento de Jesus que não está no aprender racional, é maior que isso, mas nunca sem isso, e que vem depois e durante e depois, a fidelidade. Jesus diz, e eu me manifestarei a você. Ué, mas já não se manifestou na página da Bíblia? Não, existe um saber, existe uma história a ser vivida, escrita e contada entre eu e Jesus, que não é a história de Pedro, Paulo, Tiago, João, Abraão, Moisés, é a minha com ele. Eu vou me manifestar a você, para além, nunca sem, das letras da Escritura. Para além, mas nunca sem, a partir daquilo que você sabe. Você precisa saber algo. Judas, não o Iscariotes, o Tadeu, nosso padroeiro ali de baixo,
da capela, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Por que o Senhor não se manifesta logo para o mundo inteiro? Bum! Eu entendi o Judas aqui, o Tadeu. Você também já pensou isso aqui? Eu penso também. Quem de nós nunca pensou assim: por que Deus não faz uns milagres, padre? Sabe por que Jesus de vez em quando não faz uns negócios muito doidos? Ele pode tudo. Quem sabe assim as pessoas iriam acreditar. Está aí a Covid para dizer que não é simples assim. Para dizer que o buraco é mais embaixo. É ou não é verdade, gente? Era quantos e quantas? Era 48 do segundo tempo. Já estava com um pé e meio lá e outro aqui, como diz o outro, estava com um pé na cova, o outro no sabonete, e estava chuviscando, já estava escorregando a pé lá para dentro. Senhora, aí Jesus misericordioso olhou para Deus Pai e chamou o VAR, falou: não, pera, vamos rever esse lance. E revogou: não vai morrer não, e mandou de volta. Aí todo mundo, serelepe pimpão, falou assim: agora nós vamos ver ele na missa, né? Agora ela casa na igreja, né? Agora, cadê, gente? Cadê? Veja, o desejo do Judas Tadeu, que é meu e seu, ele é bonito, ele é bonitinho, ele é simpático, ele é um gesto de um coração bom, mas o buraco é mais embaixo. Judas, não adianta eu me manifestar ao mundo, eu me manifesto, mas como é que eu me manifesto? Aí Jesus responde, no versículo 23, Judas, se alguém me ama, guardará minha palavra, eu e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele nossa morada. A manifestação é essa: conhecer, praticar e ir vivendo uma experiência, uma manifestação de Jesus. Jesus vai ficando para mim, para você, cada vez mais lindo, cada vez mais óbvio, cada vez mais necessário, cada vez mais, tipo, você fala, como é que eu vivi sem? Cada vez mais você olha e fala, como é que vive sem Jesus? E é óbvio, é tão óbvio que fica difícil de explicar. Né? Você já reparou que as coisas mais óbvias da vida talvez sejam as que você tenha mais dificuldade de explicar? É a manifestação de Jesus dentro de nós. São Paulo vai dizer, irmãos, a letra, o estudo, ele chega a ser perigoso. A letra incha, é o espírito que vivifica. A gente vai ficando inchado de eu acho, eu penso. Não, é conhecer Jesus e já ir praticando Jesus, e aí ele vem e se manifesta. Porque, meu querido, minha querida, uma pessoa, e o padre estava dando um exemplo aqui, quantas pessoas tiveram notícia que não tinha cura e acabou sendo curado, que não tinha vaga na UTI, aí na hora H tem uma UTI, na ala São Rafael, e o nome do médico que vai entubar, desentubar, Rafael. A mãe estava fazendo uma novena para quem? São Rafael. O nome do menino que ia morrer, Rafael, e o filho da mãe não vem. Porque essa manifestação interior que se chama amizade, aspas, o Rafael da história não existe. A ala, o médico e a história existe. O menino é que não era Rafael. Tranquilo. Não vou falar o nome dele, não. Veja, queridos, Judas não é assim, Judas, infelizmente. Você quer ver como não é assim? Primeira leitura, Atos 14, do 5 ao 18, narra uma história, no mínimo peculiar, né? No mínimo peculiar. Está lá então, né? Os apóstolos, Paulo e Barnabé, estão pregando, né? Estão pregando em Icônio. Começam a pregar, o povo começa a ouvir, né? Aí eles começam a ser perseguidos. Aí eles vão descer para Listra e Derbe, na região da Lacônia. E ali começam a anunciar o evangelho. Em Listra, Atos 14, 8, tem um homem paralítico das pernas. Era coxo de nascença. E nunca foi capaz de andar. Uma mistura de paralítico com coxo. Nunca andou, tadinho. Está lá ouvindo Paulo. Versículo 9 diz que ele escutava Paulo. E Paulo, fixando nele o olhar e notando que ele tinha fé para ser curado, diz para ele. Eu acho que ele escutava Paulo assim, com os olhos bugalhados. Ele escutava Paulo assim, Paulo se mexia, ele mexia junto. Paulo falou, esses meninos têm fé. Você sabe que você não tem que ficar querendo mostrar a sua fé. Você não tem que fazer da sua fé um personagem, mas que dá para ver se você tem ou não tem, dá para ver. A gente vê.
A despeito de uns serem mais sanguíneos, e outros serem mais fleumáticos, dá para ver se tem. Dá para ver quem está com fome. Dá para ver. Dá para ver quem vai mais longe, quem vai mais curto na fé. Dá para ver. Versículo 10. Paulo então diz para ele: levanta-te direito, firma aí, filho, sobre os teus pés. O homem, deu um salto, começou a caminhar. Um milagre que eles nunca tinham visto. O que vai acontecer? Versículo 10. Vendo o que Paulo acabara de fazer, que ele colocou de pé um aleijado, um paralítico de nascença, a multidão exclamou no dialeto deles, no licaônico. Nós também temos o nosso dialético aqui, né? O piquireônico. Vou começar a usar esse nome agora para certas coisinhas que só no piquiri se fala. É o piquireônico. Falar em licaônico, vendo o milagre que Paulo fez, né? Os deuses desceram entre nós em forma de gente, e começaram a chamar Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque era Paulo que pregava. O sacerdote de Júpiter, vai vendo a doideira, cujo templo ficava de frente à cidade, tinha um templo lá pagão dedicado a esse deus Júpiter, e ele tinha seus sacerdotes. Olha o que os homens fazem: levaram à porta da cidade touros ornados de grinaldas, e queriam com a multidão oferecer os touros, pensa os touros chifrudão, tudo com as grinaldinhas, os babadinhos caindo, gente, e queriam sacrificar os bichos em honra de Paulo e de Barnabé. Eles queriam oferecer a Paulo e Barnabé o mesmo sacrifício que ofereciam para o Mercúrio deles lá, o Júpiter. Versículo 14. Ao saberem disso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as vestes, que é um gesto hebreu, judaico de revolta, de susto, mas é de rasgar mesmo. Até os homens faziam isso, eles rasgavam mesmo. Rasgaram as vestes. Ao saberem disso, Paulo e Barnabé rasgaram as vestes e fizeram isso aos berros, tá? E foram para o meio da multidão gritando: homens, o que é que vocês estão fazendo? Nós também somos homens igual a vocês, e vos estamos anunciando, pregando aqui, que precisais deixar esses ídolos inúteis, para vos converteres ao Deus vivo, Jesus Cristo, que fez o céu, a terra e o mar, tudo que nele existe. O que Paulo está dizendo? Eu estou pregando justamente que é para parar de fazer o que vocês fazem, para provar que eu estou certo. Deus, na sua infinita misericórdia, curou o aleijadinho, que é para vocês verem que o que eu falo não é doideira. É um sinal que testifica. E eles não entendem. Lá vão eles fazer de Paulo o novo Júpiter, o novo Mercúrio. Percebe o milagre que não é compreendido, o milagre que não é assimilado à luz de Deus? Que graça, que bênção, né? O aleijado andou, olha que coisa linda. E não vai dar fruto nenhum. Os caras continuam na mesma paranoia mental mesmo, no mesmo tapo. Paulo teve que gritar, falou: ô, você é doido, filho? Quem fez isso aí foi Jesus, que é diferente. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui? Não estão entendendo. É o milagre pelo milagre, é o portento pelo portento. E quem sabe aqui é que Judas Tadeu não estava aqui para ver isso aqui, né? Aqui, Judas, o que você tanto pediu para Jesus, aqui Paulo fazendo. Não resolve. Se não for acompanhado da palavra. E aí Paulo vai dando os puxão de orelha, versículo 16. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todas as nações seguissem o seu próprio caminho, sua ignorância. E, no entanto, Ele não deixou de dar testemunho de si mesmo através dos seus benefícios, mandando do céu chuva, colheita, o alimento, alegrando e dando paz aos corações. E não é possível que vocês atribuem tudo isso a um touro. Não é possível que vocês atribuem tudo isso a um planeta que gira lá em cima. Para, né? Já deu, né? Essa verdade que é Cristo, né? Versículo 18. E assim falando com muito custo, foi fácil não, conseguiram que a multidão desistisse de oferecer sacrifícios a eles. Olha só. Mas aqui está um sinal da santidade e do verdadeiro discípulo, que vai se cumprir com aquilo que a gente vai ser iluminado pelo refrão do Salmo de hoje. Salmo 113, versículo 1.
Não a nós, ó Senhor, não a nós. Ao vosso nome seja a glória. Se é uns e outros aí, no lugar de Paulo e Barnabé, fazia o quê? Pegava os touros, vendia os touros, e abria a igreja do São Touro. E bora pedir touro, vender touro, ficar rico os touros. Não a nós, ó Senhor, não a nós. Ao vosso nome, porém, seja a glória. Só que não existe glória a Deus sem Paulo e Barnabé. Isso aqui que a gente precisa entender, minha gente. Não a nós, Senhor. A vós seja a glória. Mas não tem como dar glória a Deus sem um instrumento na terra. A parte mais importante é o pianista, não o piano. Mas como é que eu sei, nossa, que pianista, se não tem um piano para ele tocar? É ou não é verdade? Nós somos instrumentos de Deus. Quantas vezes talvez, quero acreditar que sim e desejar isso para a sua vida, você recebeu um elogio, alguém te chamou de bênção, alguém falou que você é uma bênção, alguém falou assim, eu queria ter a fé que você tem, eu queria ter essa qualidade que você tem, meu Deus, muito obrigado, posso te dar um abraço? Eu te admiro tanto. E lá dentro do coração o Espírito Santo começa a dizer, não a nós, não a nós, a vós porém a glória. Mas como é que a pessoa vai conhecer essas coisas se ninguém se dispõe a essas coisas? Você só não vai ficar com a glória. Bate no teu peito comigo e fala, Jesus, eu estou pronto para ficar sem a glória. Abre a boca, fala, Jesus, eu estou pronto para ficar sem a glória. Mas eu entendo, a glória do Senhor e o suor é meu. Fala, a glória do Senhor e o trabalho é meu. Amém. Voltemos ao Evangelho então. Senhor, por que o Senhor não se manifesta para todo mundo? Judas, porque não dá resultado. Mas eu me manifesto sim a todo mundo que guarde a minha palavra, pratique a minha palavra. Esse pode ter certeza, eu vou me manifestar a você. Você vai me ver, vai me sentir, vai me conhecer. Vai ser até difícil de explicar. E aí se alguém te perguntar como é que é isso, você fala, você tem que andar na estrada que eu estou andando, querido. Você tem que andar onde eu ando, você tem que ter a paciência, você tem que andar onde eu ando, você tem que fazer as suas experiências com Ele. Então eu posso conhecer Jesus pelo estudo? Claro que sim. Eu posso conhecer Jesus pela pregação do padre? Claro que sim. Eu posso conhecer Jesus pela tradição que me é passada de pai e mãe? Claro que sim, inclusive é dever de pai e mãe. Mas eu preciso conhecer a Ele, eu e Ele, só eu e Ele. Então a história de Paulo, Barnabé, dos santos e santas de Deus são maravilhosas. Para quê? Para me estimular a quê? A querer uma história para mim também. Pega a mão para eu ver quem quer ter uma história com Jesus. Pode erguer, a senhora também quer? Isso, uma história própria com Jesus. E faremos nele a nossa morada. Olha que doido isso. Faremos nele a nossa morada. Onde é que Deus mora, gente? Deus quer morar em nós, sermos casa de Deus, santuários de Deus pelo Espírito Santo. Versículo 24, quem não me ama não guarda a minha palavra. Não guarda. Aí você fala, padre, mas é difícil isso aí. O senhor vai me desculpar, é difícil isso aí. Que a carne é fraca, o mundo é doido, o capeta está solto, a gente é humano, a gente é limitado, e eu amo Jesus sim. Olha, padre, eu posso ter os meus defeitos. Poxa, eu amo sim tudo. Quem não me ama não guarda a minha palavra. Pecados e fraquezas pontuais da nossa humanidade não quer dizer que você não está guardando a palavra, desde que você se arrependa, você se confesse. Porque a palavra dele foi quem disse, é uma palavra dele, o perdão dos pecados. Então vai buscar o perdão dos pecados. E aqui tem um ponto para nós, ó. Ser católico é um negócio muito lindo, muito doido. Em tudo a gente enxerga sacramento. É só olhar que tem. Aqui, mas muito na sutileza das coisas, assim, bem na entrelinha, assim, bem fininho, porque o assunto não é propriamente esse, mas até aqui você acha. O sacramento da confissão. Porque quem ama
pede desculpa. Quem ama, pede perdão. Você ama profundamente a sua esposa, ama profundamente o seu marido. Quer dizer que você não falha com ele? Quer dizer que você nunca erra? Claro que você erra. Ah, então você não ama? Não, eu amo. E o que você faz quando você erra, uma vez que você ama? Você se reconcilia. Você pede desculpa. Você pede perdão. Sim ou não? Você é humilde. Veja, meus irmãos, quem não me ama não guarda a minha palavra. E como é que eu sei que você não ama? Não é só pelos pecados que às vezes comete, pecadinho, Deus me livre e guarde, às vezes até um pecadão. É esse afastamento de Deus, é esse queixo duro, sabe? É aqui que está o ponto. Ou quando não, esse vitimismo. A pessoa faz tudo errado, parece que o errado é nós. Eu nunca vi isso aí. A pessoa faz tudo errado, ela peca, ela sai da graça de Deus, ela vira até motivo de escândalo, e o padre tem que ir lá pegar ela no colo. Mas tu é chato, hein, filho? Baixa a crista, poxa. Pinta, borda. Que é um jeito mais elegante, né? Para um padre falar aquela outra coisa. Fez e senta em cima. Vamos trocar aquela por pinta e borda. Qual é o próximo passo? Arrependimento, humildade, rabinho entre as pernas, né? Aceitar de bom grado uma exortação, uma correção. Não! Pinta, borda e fica uriçado agora, parece um porco espinho. Vocês não me amam? Vocês não me querem? Vocês não vão perdoar? Vocês não vão me acolher? Que hipocrisia é essa? Que igreja é essa que não acolhe? E que cristão é esse que faz essas misérias que você faz? Só faz não passar vergonha? Palhaço! Doideira é essa, filho? Quem me ama, guarda a minha palavra. E se você jura para mim que ama e não conseguiu guardar a palavra, seja lá por qual motivo, cumpra com a palavra que fala da reconciliação, do perdão, do sacramento, vá atrás. Oxe! A gente vive num mundo muito invertido, rapaz. A gente vive muito de ponta cabeça as coisas. E a gente sai pegando os outros no colo, não desencapeta ninguém não. A pessoa às vezes precisa se aceitar, se admitir e se recomeçar. Pecado é seu, o inferno quem está indo é você. E o lugar no céu que vai ficar vazio é o seu. Se levante, recomece, quer andar eu ajudo. Não vai fazer mimimi. Que está todo mundo me julgando, todo mundo me reparando. Claro, se assustou todo mundo, vai um tempo agora, nós vamos olhando assim, falando, ai meu Deus. Daqui um tempo todo mundo esquece, mas por um tempo você se prepara, ué. Vai fazer o quê? Gente, o pecado é igual errar corte de cabelo. Já errou corte de cabelo? Você vai ficar o resto da vida com esse cabelo que você não gostou? Não, ele vai crescer. Hoje? Não, agora vai uns meses aí que é isso aí. Você errou o corte de cabelo, a pessoa deu aquela... Por um tempo todo mundo vai falar, gente... Tão bonita que ela estava, o que ela foi fazer com o cabelo dela, Judas? Onde é que ela tirou? Por que não deixou do jeito que está? Por um tempo você é a atração do povo mesmo. Pecou, se prepara para virar atração. Com o tempo o cabelo cresce de novo, verdade não é? Tudo passa. Mas não, a pessoa vai lá, faz uma besteira no cabelo e quer que a gente saia tapando os olhos de todo mundo. Paciência, filho, não mandei você errar o corte. Quem não me ama não guarda a minha palavra. Aí Jesus vai dizer algo para nós que a gente precisa entender, né? E a palavra que vocês escutam de mim não é minha, mas do Pai que me enviou. É como se Jesus estivesse falando assim, os meninos, tem hora que eu falo umas coisas para vocês que eu nem queria falar também. Mas eu falo porque é a palavra de Deus. O Evangelho, gente, não é fruto do humor de Jesus. Não é fruto da cultura de 2000 anos onde Jesus nasceu. O Evangelho é do céu. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa fé. É que hoje em dia, né, padre? Eu não conheço antigamente, hoje em mente, amanhã mente. Eu conheço o Evangelho. O Evangelho corresponde à alma humana. De quem nasceu há 2000 anos atrás, de quem está nascendo por esses dias e de quem vai nascer daqui 2000 anos, se Jesus não voltar antes. As palavras que eu vos digo nem são minhas, mas do Pai que me enviou. É do céu. É assim que a gente escuta Jesus.
Não como um judeu de 2000 anos atrás, aí hoje em dia, né? Não, isso aí você usa para estudar Platão, Aristóteles, Freud. Aí você vê. O que vale, desvale? Jesus não. É palavra da salvação. Palavra da. E por que é da salvação, o que a gente fala? Glória a vós, Senhor. E se anima de falar comigo. Olha. Jesus disse, é tudo isso que eu disse enquanto estava convosco. Agora ele vai falar do Espírito Santo. Domingo próximo agora é a Ascensão. O próximo, outro domingo, é Pentecostes. O grande presente do ressuscitado. Né? Jesus, depois de ressuscitado, ainda deu duas coisas à sua igreja. O sacramento da confissão e o dom do Espírito Santo. Versículo 26. Mas o defensor, o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O defensor, o paráclito, o advogado. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e recordará tudo o que eu tenho dito. Esse é o papel do Espírito Santo. Então como é que ele me defende? Ele é o defensor, como é que ele me defende? Me ensinando e me recordando o que eu já sei. Portanto, meus irmãos, o maior exorcismo da vida é saber a fé. Sabia disso? Qual que é a maior proteção contra o coisa ruim? Vai você dá o nome que você quiser para ele. Lá, peta, satanás, cada um gosta de falar de um jeito. Qual é a minha maior proteção contra ele? Saber e não esquecer o que sei sobre Jesus. Então a gente sente às vezes até de penduricalho e de umas coisas que vão virando até superstição. Olha o que Jesus está dizendo. O Espírito Santo, ele é o defensor, ele protege. Ele é o advogado celeste. Como é que ele faz essa defesa minha? Me ensinando e me relembrando. Agora, como é que eu vou relembrar se eu não li, não ouvi e não vi? Relembrar só é possível se eu vi, ouvi ou li. Eu não posso me relembrar do nada. Como é que eu vou me relembrar, reconhecer uma pessoa que eu nunca vi, um lugar que eu nunca fui? Como é que eu vou tirar lá do fundo da minha memória? Ah, verdade, se eu não... Então, de novo, queridos, o Espírito Santo precisa encontrar algo em nós precisamos nos dedicar a Deus. Tempo precisa ser dado a Ele, investido nele, e uma prática de vida. E aí o Espírito Santo vai ensinando coisas que a gente ainda não sabe, vai aprofundando o que a gente sabe, e vai nos relembrando coisas, e nisso a gente é protegido. Então quero convidar você a ficar em pé, no momento das nossas preces.